Deus vai começar a trabalhar na sua vida hoje, porque eu vim aqui para te dar um saculejo. Você é homem, você que é sacerdote da sua casa, mas para você também que é mulher e é coluna e está precisando de uma resposta da parte de Deus. Deus vai falar com a gente nessa noite, amém? Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, do versículo 1. Só me ajuda aqui, pastor, até que horas? Não vem nessa não, de me falar vai livre não, que o negócio não dá muito certo comigo assim não. Até 8h30? Então glória a Deus, até 8h30. Vamos lá, vamos acompanhar aqui, que aí todo mundo lê igual. Porque é horrível você ir na igreja e você fala assim, vamos ler juntos. Aí um fala, uma mulher, uma serva, uma pessoa, porque as versões são todas diferentes. Então acompanha aqui para ficar mais bonito o negócio e parecer que a gente é organizado. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio um credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens na tua casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Repete comigo, nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vasos vazios, e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ela ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. E então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse a ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e vive você e os teus filhos de todo o resto. Amém? Até aqui. Esse texto é um texto muito conhecido. Eu acho que se eu perguntar aqui, então, quem é mais cristonossauro, mais antigo de igreja, já ouviu várias mensagens com esse texto. Mas eu gosto demais, e é o que me encanta na palavra de Deus, é que Deus ele sempre tem algo novo para ministrar no nosso coração. E quando eu abri sobre esse texto, Deus começou a falar algumas coisas comigo, e Ele falou: Raiz, o povo precisa se posicionar hoje. Está precisando de um posicionamento. E eu falei: mas se posicionar para quê? Se posicionar para o milagre. É muita gente pedindo milagre, mas não se posiciona para receber o milagre. E Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração, e eu espero que ministre ao seu nessa noite. Nós olhamos para essa história e vimos uma mulher que recorre ao profeta Eliseu, e ela vai até ele e joga uma responsabilidade sobre o ombro de Eliseu, porque ela chega para Eliseu e diz: olha, o meu marido era teu servo, e você sabe que ele temia o Senhor, e esse meu marido, que era teu servo, que temia o Senhor, ele morreu. E agora está vindo credores bater na minha porta para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu olha para aquela mulher, e eu acho engraçada a resposta de Eliseu, que Eliseu seria mais ou menos eu hoje na história. O que eu tenho a ver com isso? Porque a Bíblia fica bonita a história, né? O que eu hei de fazer. Mas a grosso modo o que ele fala é: o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com essa história? E ele imediatamente pergunta para ela: olha, me deixa saber o que você tem na sua casa. E ela rapidamente responde: olha, a tua serva não tem nada. Eu não tenho nada em casa.
a não ser uma botija de azeite. E eu acho impressionante porque ela fala que ela não tem nada a não ser uma botija de azeite. Porque, a grosso modo, aquela mulher olhava para aquele azeite e para ela aquilo não servia de nada. Para ela aquilo era insignificante. Por isso ela responde que ela não tem nada a não ser uma botija de azeite. Porque o azeite para ela não era nada, não tinha valor. Aquele azeite não resolveria o problema dela. E Eliseu fala o seguinte com ela, fala: olha, vai para tua casa, corre à tua vizinhança, junta o maior número de vasilhas vazias que você puder, pede muitas vasilhas emprestadas, não são poucas não, pede muito. E depois que você pegar essas vasilhas, você vai entrar para sua casa, vai fechar a porta da sua casa com os seus filhos, e você vai pegar esse nada que você tem dentro de casa e vai começar a derramar sobre as vasilhas vazias. E toda vez que você derramar sobre uma vasilha, você vai passar para trás e vai encher a outra. E aquela mulher fez isso, até que ela chega ao ponto de encher todas as vasilhas que tinham. Ela pergunta para o filho: cadê? Me traz mais uma vasilha. E o filho responde: não tem mais vasilha. Acabou as vasilhas. E naquele momento o azeite para de correr, para de jorrar. Ela corre para Eliseu e fala: olha, Eliseu, aconteceu isso, as vasilhas estão tudo cheias de azeite. Ele fala: então, agora você pega essas vasilhas todas cheias de azeite, vende esse azeite, paga a tua dívida e vive você e os teus filhos de todo o resto. Eu acho incrível a atitude dessa mulher, porque quando nós olhamos para essa mulher, talvez a atitude dela seja muito parecida com a atitude da igreja. Uma igreja que sabe a quem recorrer. Aquela mulher, ela não representava a igreja, mas quando nós olhamos para a igreja, o nosso corpo de Cristo, nós sabemos que no momento de aperto, quando o negócio começa a apertar no nosso calcanhar, a gente sabe para onde gritar. A gente sabe atrás de quem a gente vai. E o que me espanta nessa mulher é que ela mesmo não era serva de Eliseu. Ela não tinha nada com Eliseu, mas a aliança que o marido dela tinha com Eliseu fez ela saber que ela tinha um compromisso com aquele homem, que aquele homem tinha algo para ela. Tudo por causa de uma aliança. Porque aqueles dois eram casados. E se o marido dela tinha uma aliança com Eliseu, ela falou: opa, pera lá, Eliseu vai resolver o meu problema. Meu marido era aliançado com ele. E ela chega para Eliseu e fala: o meu marido morreu. E eu imagino o desespero daquela mulher, porque aquele era o provedor da casa. O homem era que supria todas as necessidades daquela mulher, que supria as necessidades dos filhos, da casa, dos mantimentos, de tudo. E ela perdeu o que ela tinha, tudo. Ela perdeu a provisão, ela estava perdendo a casa e estava perdendo praticamente os seus filhos, que era a única coisa que tinha restado. Porque algo precisava ser feito para pagar aquela dívida. E aquela mulher, ela lembra de Eliseu e fala: eu conheço uma pessoa que pode resolver o meu problema. E ela vai até Eliseu. E quando ela chega até Eliseu, ela conta o problema dela. E quando Eliseu vem de frente e pergunta para ela o que tem na casa dela, ela pega e fala: tua serva não tem nada. Querido, quantos de nós, muitas das vezes, passamos por dificuldades, precisamos de um milagre, precisamos de algo acontecer na nossa vida, de algo grande para mudar todo o roteiro, para mudar a situação que a gente está passando. E nós vamos diante de Deus e Deus às vezes não tem uma resposta para nós. Ele tem uma pergunta. E isso me espanta porque todas as vezes que a gente vai atrás de Deus, a gente vai em busca de uma resposta. Deus, mas por que o meu marido? Deus, mas por que ele morreu? Deus, mas por que agora os meus filhos estão sendo levados? Mas aquela mulher, ela não vai atrás com uma pergunta,
Mas na verdade ela recebe uma pergunta como resposta. E ela fala: o que você tem na sua casa? Ou seja, o milagre, mulher, não vem de mim, não está em mim. Você tem um milagre dentro da sua casa. Você só precisa olhar bem para o que você tem. E quando aquela mulher, ela responde o que tem na sua casa, ela fala: eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. E é dali que surge um dos maiores milagres que nós conhecemos, essa história tão conhecida, do nada daquela mulher. Aquela mulher, ela olhava para aquele tanto de azeite e falava: isso é nada, isso não resolve o meu problema, isso não resolve a minha situação. Mas o profeta olha para ela e fala: é do seu nada que vai vir um milagre. Querida, eu estou aqui para te falar nessa noite, que se eu não sei se você veio atrás de respostas, mas Jesus está te fazendo uma pergunta hoje, e a pergunta é: o que você tem na sua casa? O que você tem dentro de você? O que você tem guardado no seu coração? Pastora, talvez você me responda: eu não tenho nada em casa a não ser um marido alcoólatra, bebendo, caído no sofá de casa, assistindo um jogo. Pastor, eu não tenho nada a não ser um filho que me desonra, que joga o meu nome na lama. Pastor, eu não tenho nada, eu estou desempregada, até o emprego que eu tinha eu perdi. E Deus está nos falando hoje que é a partir desse nada que vai romper o milagre. Que é para parar de menosprezar o nada, porque é do nada que jorra uma fonte nova. Eu acho que todos nós já passamos por um momento na nossa vida que a gente se sente seco, que a gente olha para dentro e fala: Deus. Às vezes a gente até acha que Deus esqueceu da gente, que Ele se apartou da gente, porque às vezes a gente vem para um culto e está todo mundo sendo ministrado e nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e quase declaramos aquele versículo, né? 1000 são atingidos, 10.000 do meu outro lado são, mas eu não sou. Parece que o manto pega todo mundo e você está lá. E você começa a falar: Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou seco? Não tem nada. E Deus está falando: no meio desse nada é uma oportunidade de aprendizado. Comece a olhar para esse nada de uma maneira diferente. O milagre está mais perto do que você imagina. Gente, Jesus é lindo. Deus, Ele é especialista em pegar o nada e transformar em coisa surpreendente. Eu vejo Deus pegando um Moisés gago que não sabia falar e levanta ele como libertador do Egito. Eu vejo Deus pegando Maria Madalena, uma prostituta, e colocando no lugar de posição e de honra. Eu vejo Deus pegando Davi, o menor da casa, e colocando em lugares altos como rei. Eu vejo Deus pegando José, que para os irmãos era apenas um sonhador fanático e louco, e indo e colocando numa posição de governo. Eu vejo um Deus, e eu sirvo a um Deus que é especialista em pegar nada e transformar em tudo. Eu não sei qual é o teu nada, mas eu estou aqui para te dizer que é do nada que vai jorrar fonte hoje, porque eu sirvo um Deus que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Ele continua fazendo milagres. A palavra dele continua sendo firme e verdadeira. Nele não há sombra de variação. E nós entramos num ano difícil. Eu acho que 2018 foi horrível. Pelo menos por onde eu passo, o que a gente vê de histórias, de testemunhos. Mas deixa eu te falar, você venceu 2018.
E aí nós chegamos em 2019 e nos enchemos de fé e declaramos: vai ser um ano diferente, um governo diferente, um novo presidente. E começamos a achar: agora a economia vai mudar, agora o dólar baixou, agora vai ser diferente. E aí não demora nem, eu acho que 30 dias, nem 30 dias do ano, e vem uma tragédia como a de Brumadinho. E a gente começa a olhar e falar: opa, pera lá, eu acho que o Bolsonaro não resolveu muito as coisas. Pera lá, eu acho que... Nossa, eu acho que eu estava sendo louco, porque eu coloquei tanta fé nesse ano e quantas pessoas já morreram. Passa mais um tempinho. O Rio de Janeiro viveu um caos. Vieram as chuvas, quantas pessoas mortas, quantas pessoas desamparadas, quantas pessoas tendo que ficar desabrigadas. Passa mais um pouquinho. Vem um incêndio no Flamengo e leva a vida de jovens. E a gente se pergunta: uai, Deus, 2019 não era um ano de milagre? Eu estou aqui para dizer para você que o ano de 2019 ele só começou. Ele não terminou, e é como se termina que se conta. Ele só começou. Não é para você desanimar diante da catástrofe que foi Brumadinho e nem baixar a sua guarda diante de jovens que tiveram a vida cefada. Uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e uma hora ele há de se levantar. E a minha confiança não está na Vale, na CST. A minha confiança, ela não está no Flamengo. A minha confiança, ela não está numa boa infraestrutura do Rio de Janeiro, e nem muito menos do Bolsonaro, porque ele é um homem. Mas eu sei que ainda que tudo isso fale, eu sirvo a um Deus que Ele não falha. E ainda que as aparências físicas ao nosso redor queiram trazer evidências de que esse ano vai ser ruim, eu estou aqui para te dizer que Satanás começou a plantar nada diante de nós. Mas lembre bem dessa palavra, porque no final do ano você vai olhar para o nada que foi esse início de ano e vai falar: eu sirvo um Deus fiel que cumpre toda palavra que é liberada. Eu não sei o que é o nada. Eu sei que quando eu olho para o rio, e Deus me plantou naquele lugar, e como eu tenho amado aquele lugar, me dá um desespero, uma vontade incansável de me mover em intercessão. E Deus, Ele sempre ministra falando: Raíssa, a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa se posicionar. Não é somente saber a quem recorrer. Porque, queridos, nós vemos até pessoas que não têm nada de Deus indo para a internet, para as redes sociais e falando: vamos orar por Brumadinho, vamos orar pelo Flamengo, vamos orar. Mas a questão é que não basta somente saber a quem recorrer. Você precisa estar disposto, assim como aquela mulher, a obedecer toda a direção que te foi dada. Tem muita gente correndo atrás de milagre, mas quando Deus começa a falar: faça isso, faça aquilo, você fala: ah não, Deus, deixa que eu sei do como fazer, eu sei como agir. Nós pastoreamos, eu pastoreio mulheres lá na Lagoinha, e as mulheres chegam e falam: olha, meu marido, e começa a falar, e eu falo: olha, Deus está mandando fazer assim, assim, assim. Ah, pastora, deixa eu falar, isso não vai funcionar não, eu sou casada com ele há 20 anos, eu sei como que ele é. Deixa eu te falar uma coisa: se você foi atrás, não vire as costas para a resposta em desobediência. Se você foi atrás, obedeça as direções que Deus está te dando. Aquela mulher, ela vai atrás,
ela sabia a quem recorrer. E ela apresenta o nada dela para Eliseu, que era um homem de Deus. Na Velha Aliança, no Antigo Testamento, nós só tínhamos 3 classes de pessoas que tinham o Espírito Santo sobre eles para ser ministrados. Era o rei, o sacerdote e o profeta. Mas de todos esses, o profeta era considerado a boca de Deus. Até os reis, para saber a orientação de como governar, mandava chamar os profetas. Então, quando aquela mulher ela vai atrás de Eliseu, ela não está indo atrás de qualquer homem. Ela sabe que ela está indo atrás de um homem que era a boca de Deus. Ou seja, ela está indo atrás de uma resposta de Deus. Ela está indo atrás do próprio Deus. Só que quando ela vai atrás de Deus, Deus responde para ela o seguinte: eu tenho uma orientação para você. Corre, vai na tua vizinhança, junta o maior número de vasilhas que você puder. Não junta pouca não, junta muito. Entra para dentro da sua casa com os teus filhos. Pega esse nada de azeite que você tem e começa a derramar sobre essas vasilhas. E coloque para trás. Coloque à parte. E eu vejo uma mulher tão sábia e tão desesperada, porque eu acho que o que às vezes Deus ele requer de nós e espera de nós é uma inconformidade, é um desespero que só em meio ao caos a gente arruma ele. Quando está tudo certo, a gente está bem acomodado, mas quando as ondas começam a balançar o barco demais, quando as tempestades começam a vir, surge na gente um desespero, uma inconformidade tão grande, que a gente é pronto em obedecer. Porque a gente olha para o lado e fala: eu já tentei tudo, já não tem mais nada para fazer, então só resta isso, então é isso que eu vou fazer. E eu vejo naquela mulher exatamente isso, porque quando aquela mulher recebe a direção, ela é pronta em obedecer. E isso me assusta, porque quantos de nós não chega para Deus e conta algo para Deus, e quando Deus vem com a direção, você fala: Deus, mas será que se eu for por aí vai dar certo? Ah, Deus, eu já tentei esse caminho tantas vezes. Eu imagino, vamos ser sinceros, aquela mulher tendo que bater de porta em porta, a humilhação para pedir vasilha emprestada, a vizinhança toda sabendo do que aquela mulher estava passando, que o marido tinha morrido, que os filhos iam ser vendidos como escravo, que ela não tinha nada, e aquela mulher tem que colocar a cara a tapa para falar: me empresta uma vasilha? Mas aquela mulher, ela não se importa com o que as pessoas vão falar a respeito dela. Aquela mulher, ela não se importa com o que a vizinhança podia falar e cochichar a respeito dela. Aquela mulher, ela só pensa numa coisa: eu fui atrás de uma resposta, eu recebi uma direção e eu vou obedecer. Talvez quantas de nós Deus não falaria? Quantos de nós Deus não falaria: vai, pega a vasilha? E nós não ficaríamos parados falando com Deus: mas vasilha para quê, Deus? Você não entendeu que é pouco azeite que eu tenho lá em casa, não? Para que pedir vasilha? Deus, olha só, hello, deixa eu te falar uma coisa. Acho que o senhor não entendeu a minha situação, não. Vai todo mundo morrer nessa bagaça. Eu estou precisando de uma resposta. O senhor vem mandar eu pedir vasilha? Eu já falei que o que eu tenho de azeite é considerado nada lá em casa. Aí você manda eu pegar vasilha para encher um monte de azeite. Quantos de nós, quem nunca se viu pregando para Deus? Deus vem, começa a ministrar, falar, e você fala: não, mas pera. Deus, mas a tua palavra diz assim. Mas a tua palavra. E a gente começa a pregar para Deus. A gente esquece quem é Senhor de quem na história. E a gente começa a colocar Deus abaixo e falar: não, mas essa direção está muito louca. Deixa eu te falar, aquela mulher, ela não se preocupa com a dimensão da loucura que ela ia fazer.
ela simplesmente vai e obedece. E é engraçado que era na obediência dela que estava o milagre. Porque se aquela mulher fosse atrás de quem podia resolver, mas quando Eliseu olhasse para ela e falasse, vai lá e busca vasilha, se ela empacasse no lugar e falasse, não, vasilha para quê? Ela não viveria o milagre. Milagre na nossa vida não depende de quem vai fazer o milagre somente, mas depende de como nós vamos nos posicionar para receber esse milagre. Porque deixa eu te falar, há mais de 2000 anos atrás, um homem morreu numa cruz para te dar acesso a todo tipo de milagre. Se é milagre financeiro, Ele vem e diz na palavra dEle que Ele, segundo a tua riqueza em glória, suprirá todas as tuas necessidades. Quando o seu milagre diz a respeito a uma enfermidade, uma doença, Deus vem para a gente e fala, ei, pelas minhas pisaduras, vocês já foram sarados. Quando se trata de milagre, o dono do milagre já lançou a palavra. A questão é, quantos estão dispostos a obedecer às direções e se posicionar no lugar para receber o milagre? Porque era loucura sair numa vizinhança pedindo vasilha, mas eu gosto desse Deus, porque o Deus que eu sirvo diz que aquilo que para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus. Então não importa quão louca parece ser a direção que Deus está me dando, uma coisa eu sei, é que eu tenho que obedecer, independente do que as pessoas vão dizer, independente do que as pessoas vão comentar, e se vão concordar ou não, porque o dono da direção, o direcionador, Ele me garante, e isso basta. Eu não ando a minha vida baseado no que as pessoas vão pensar a meu respeito, mas eu me posiciono diante da palavra que Deus lançou sobre mim. E se Ele disse que a direção é catar vasilha, eu vou catar vasilha. Se Ele disse que a direção é voltar, é largar tudo, eu largo tudo. Um dia Deus pega Abraão, um cara idólatra, e fala, Abraão, sai da tua terra, da casa dos teus pais, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão tinha? Uma direção. Cabia a ele obedecer ou não. Mas porque ele obedeceu, nós estamos aqui hoje. Entende que a direção que Deus te dá, ela não é só para você, porque o evangelho não é um evangelho egoísta. Toda direção que Deus te dá é porque existe no caminho pessoas que vão ser alcançadas por essa direção. Aquela mulher saiu atrás de um monte de vasilha na vizinhança. Eu imagino aquela vizinhança olhando aquela mulher depois próspera, cheia de dinheiro, que vendeu o azeite, olhando e falando, ainda bem que a gente emprestou vasilha. Porque, querido, não é sobre Deus te honrar, mas é sobre Deus honrar uma palavra que Ele lançou sobre você. Não é sobre cantar sabor de mel. É sobre saber que existe uma pessoa que lançou uma palavra sobre você e que ela vai acontecer, independente das pessoas ou não. Mas aquela mulher, ela obedece, mesmo parecendo loucura, ela sai correndo, coloca os filhos para juntar vasilha. E isso me lembra um texto que nós conversamos um pouco durante a aula essa semana. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós, como igreja, somos experts em resistir ao diabo. Se alguém manifesta aqui, se o diabo aparece, a gente sabe muito fácil colocar ele para correr, porque não é da nossa força, é do nome de Jesus.
Mas quando se trata da primeira parte do texto, nós como igreja erramos demais. E é por isso que o diabo não tem fugido da igreja. Pelo contrário, ele tem batido de frente, ele tem afrontado. Porque quando ele chega nas igrejas, ele encontra muita gente boa em resistir ao diabo. Mas ele olha para um monte de crente que tem dificuldade em se sujeitar a Deus. E o versículo ele não funciona se não for completo. Não tem como viver uma vida resistindo ao diabo se você não se sujeita a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é se sujeitar? Se submeter, colocar sobre ordenância, colocar sobre a posição inferior de um líder. É entender que se Deus mandou você fazer algo, você, como filho, não tem mais a opção de questionar. Se você for coerente, se você for inteligente, você só pode obedecer. E quantas das vezes nós estamos no culto como esse, e Deus começa a nos usar, a mover no nosso meio, e Deus fala às vezes com a gente, né? Quem passa os apertos aí que nem eu me entende. Você está no culto tranquilo e você fala, hoje eu vou para receber. Aí você chega lá, Deus fala, vai lá em fulana, fala isso com ela. Você fala, ih Deus, você está ficando doido, é coisa da minha cabeça. Aí você fala, mas vai lá dar um abraço. Não, vou é nada. Vou não, porque ela vai achar que é porque eu sei da história. Não vou abraçar não. E aí você faz o quê? Você sai de um culto tremendamente abençoado, cheio da palavra, mas já em pecado. Por quê? Desobediência, não se sujeitou a Deus. Aquela mulher, ela sabia o que era se sujeitar a uma posição. E lembre-se que quando eu estou falando daquela mulher, eu comecei dizendo que aquela mulher, ela lembra muito o papel da igreja quando sabe a quem recorrer. Então, como aquela mulher, saiba muito bem se sujeitar a Deus, a obedecer a Deus, custe o que custar. Ainda que as pessoas falem, ainda que você esteja nadando contra a maré, obedeça, porque a obediência é melhor do que sacrificar. Amém? E eu vejo aquela mulher, e é aqui que eu quero encerrar com vocês nessa noite, tendo dentro dela algo que falta em nós. Na verdade, não falta, mas nós fazemos faltar. Que é aquela mulher que, para ela viver o milagre dela, ela teve que bater de porta em porta e pedir vasilha. Ou seja, aquela mulher, primeiro, ela teve que saber a quem recorrer. Depois ela teve que ser pronta em obedecer. Mas a terceira coisa que faltava para o milagre dela acontecer era: tenha bons relacionamentos com as pessoas. Porque pode ser que o seu milagre dependa de alguém. Pode ser que para você viver o milagre que Deus tem para você, ele tenha que passar pela mão de alguém. Aquela mulher, para viver o milagre, ela não tinha todas as vasilhas tocadas da casa dela. Ela teve que ir de porta em porta pedir vasilha emprestada. E se aquela mulher, ela não fosse uma mulher boa de relacionamento, provavelmente ela bateria na porta dos vizinhos e ela tomaria uma portada na cara. Ou ela bateria na porta e pediria vasilha emprestada, e a pessoa ia falar: não, aquele dia eu te pedi um pouco de açúcar, você me negou, por que eu vou te prestar vasilha agora? Você já parou para pensar que se hoje Deus estivesse aqui falando com você a respeito do seu milagre, e Ele falasse para você que o seu milagre depende de você ter um bom relacionamento com quem está ao seu redor, você chegaria no lugar do milagre como aquela mulher chegou? Ou você morreria seco e teria os filhos levados como escravo? Porque se não fosse as vasilhas daquela mulher,
daquela vizinhança, aquela mulher não estaria aqui para contar o milagre da multiplicação do azeite. Raíssa, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo porque nós precisamos acordar como igreja. Eu falei que Deus tem cobrado muito uma posição da igreja. E nós como igreja, nós precisamos nos posicionar como socorro, como auxílio, como ajuda, amando uns aos outros. Ainda que para isso nosso eu tenha que ser massacrado, ainda que para isso nosso eu tenha que ser colocado debaixo dos nossos pés, porque nós não sabemos o dia de amanhã, e pode ser que o seu milagre esteja na porta daquela pessoa que você ofendeu ontem. Nós não sabemos, querido, foi o que o pastor Fábio falou, sobre o dia de amanhã, nós só temos o dia de hoje. E talvez Deus, Ele esteja querendo usar pessoas para te abençoar. Mas o milagre de Deus é travado. Escute bem o que eu estou falando. Deus se torna impossibilitado de operar quando você atrapalha. Você é a única pessoa que pode impedir o milagre de Deus de te alcançar. Não existe diabo, não existe inferno, não existe nada, pessoas que possam te impedir de usufruir do milagre de Deus. A única pessoa que pode fazer isso é você mesmo. Porque Deus nos deixou uma ordenança. Duas. O primeiro é: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas. Mas a segunda é: ame o seu próximo como a ti mesmo. E nós queremos ser igreja e viver só a primeira parte. E eu estou aqui para te mostrar que não existe evangelho sem pessoas. Tudo o que Jesus fez foi por pessoas. Se nós como cristãos somos ruins de relacionamento, nós somos uns difamadores do evangelho, porque tudo que Jesus fez naquela cruz não foi por animais, foi por pessoas. Então se Ele morreu por pessoas, eu vou viver por pessoas. Se Ele pagou um preço por pessoas, a minha vida tem que ser por elas. Paulo vai nos dizer de que nós somos novas criaturas e que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas antes de chegar nesse versículo, ele fala para nós, para não olhar ninguém segundo a carne. Ah, Raíssa, mas eu não gosto de fulano, ela é fofoqueira. Ah, Raíssa, mas eu não gosto de fulano, olha como ela se veste. Ah, Raíssa, mas eu não gosto de ciclano, olha as más conversações. Ah, Raíssa, mas eu não gosto. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando Marta e Maria abriram a porta da casa dela para Jesus entrar, Jesus não entrou sozinho, porque Jesus não anda sozinho. Quando elas abriram a porta da casa para Jesus entrar, entrou Pedro, entrou João, mas entrou Judas junto. E elas tiveram que alimentar Judas também. Porque Jesus não anda sozinho. E se você levantou as suas mãos, um dia você falou para Jesus: eu te aceito, deixa eu te falar, Jesus não entrou na tua vida sozinho. Entrou Pedro, entrou Marta, entrou Maria, mas eu entrei também. E você vai ter que me engolir. Nossa, Raíssa, quanta prepotência. Não é. Vocês acham que Judas não era conhecido por Jesus? Mas ainda assim, ele trouxe para perto. Porque para Jesus não existe ninguém que é descartável. Para Jesus não existe ninguém que é imprestável. Para Jesus não existe ninguém que não tenha a oportunidade de mudar. Para Jesus não existe ninguém que não sirva. Para Jesus,
Judas teve o mesmo tratamento que Pedro, Tiago e João. Foi colocado sobre uma mesma mesa, tomou da mesma ceia e fez parte de tudo aquilo que Jesus ministrou. Se coloque de pé no seu lugar. Eu estou aqui para te alertar e para te falar uma coisa. Aquela mulher dependeu de uma vizinhança. Eu não sei se o seu milagre depende de alguém, mas eu olho para a Bíblia e eu vejo várias pessoas assim. Eu vejo uma mulher com fluxo de sangue, que sofreu 12 anos de hemorragia, e por causa disso ela tinha que ser colocada para o lado de fora da cidade, no arraial, porque ela é tida como contaminada. Mas aquela mulher, ela ouviu dizer que Jesus estava passando, e aquela mulher, ela entra naquela cidade, atrás do milagre dela. Raíssa, o que isso tem a ver com pessoas? Tem a ver que você acha que aquela mulher atravessando a cidade para chegar até Jesus, aonde Jesus estava só tinha multidão. Aquela mulher, ela podia ter sido morta, ela podia ter sido apedrejada, porque ela é dita como contaminada. Mas o milagre daquela mulher aconteceu porque pessoas não julgaram, porque pessoas escolheram não matar, porque pessoas deixaram ela chegar até Jesus. Eu vejo no livro de Marcos um paralítico que está do lado de fora da casa. Jesus está pregando, a casa está lotada, e ele está lá do lado de fora da casa. Jesus está tão perto, mas ele não tinha um milagre ali, só por Jesus. Até que chegam alguns homens, 4, colocam aquele homem nas costas com a maca, escala o telhado, arranca o telhado daquela casa e faz com que aquele paralítico chegasse na frente de Jesus. E aí sim, aquele homem é curado. Eu vejo um menino endemoniado que o diabo joga no fogo, joga na água, tentando matá-lo. E aquele pai pega aquele filho no colo e vai atrás de Jesus, pedindo libertação pelo filho. Repara que existe milagre que tem que passar pela mão de alguém. Existe um milagre da parte de Deus, e que Deus está esperando o seu posicionamento com pessoas, a sua mudança, para Ele começar a fazer e liberar palavras ao seu respeito. Mas a questão é, se você fosse aquele paralítico, talvez as pessoas te carregariam pelo seu relacionamento com elas. Se você fosse aquela mulher do fluxo de sangue e talvez não fosse querida por aquelas pessoas, talvez você chegaria até Jesus para receber a cura da hemorragia. Raíssa, o que você está dizendo? Eu estou aqui para te falar uma coisa, querido, é que muito mais do que saber a quem recorrer, você precisa estar pronto a obedecer. E você precisa entender que todo milagre já foi liberado da parte de Deus, mas que você precisa estar aliançado com pessoas. Você precisa estar aliançado com pessoas. Você precisa estar perto de pessoas que te impulsionam a viver o milagre. Você precisa se conectar a pessoas. Você precisa parar de ser um difamador do evangelho, um legalista que se sente no direito de apontar e de acusar quem presta e quem não presta. Você precisa se colocar no lugar de Jesus e falar: se eu aceitei Jesus, pode vir Pedro, pode vir João, mas vem Judas, porque tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Abraço e andarabaxere branda calabás. Deus quer nos alinhar como igreja, como corpo. Como que nós vamos receber
as pessoas do mundo lá fora que estão gritando por socorro, se aqui dentro é uma desordem, é um falando do outro, é um torcendo para a discórdia do outro, para o fracasso do outro, é um pastor querendo derrubar o outro, é liderança querendo derrubar a liderança. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai ser reconhecido pela unção de Deus e não por essa divisão pastoral que existe no Estado. Mas nós precisamos nos posicionar e entender que o sentido do Evangelho é pessoas. Eu preciso amar pessoas. Senão não adianta levantar as minhas mãos, orar em línguas, entregar profecia, porque se não tiver amor, nada disso adiantaria. Xarabraçui anda calabaxere brandalabás. Unção sem amor é barulho, é fracasso. O Evangelho é poder de Deus, mas é amor, é compaixão. E por isso eu queria te convidar nessa noite a colocar a mão sobre o seu coração. Deus, Ele está passando por aqui. Foi como nós cantamos, o Deus que faz o cego ver, Ele está passando por aqui. Ele está pronto para consertar o que precisa ser alinhado em nós, os nossos defeitos. Hebron 2019, o ano da visão.